Olá e bem-vindos a mais uma parte do meu tutorial de como resolver o cubo 3x3 no método de Friedrich. Como diz o título dessa parte, nós aprenderemos o F2L intuitivo. Na introdução eu expliquei o que seriam os passos, e o F2L intuitivo é aquela etapa onde nós colocamos a quina e o meio de uma vez só, juntos. E assim, no lugar de colocar 4 quinas e 4 meios, fazendo um total de 8 fórmulas, nós faremos apenas 4, colocando os dois de uma vez. É intuitivo porque eu acho bem melhor o intuitivo do que você fazer por fórmulas, porque você aprende a pensar nos casos. Assim, toda vez que aparecer um caso, mesmo que você não o tenha visto, você vai resolver. Provavelmente, quando você começar a aplicar essa etapa na resolução, o tempo vai aumentar consideravelmente. Porque no começo você vai procurar as peças, daí você vai pensar, tal, né? Eu tenho que mandar para cá, mandar para lá, para depois encaixar. Depois de um tempo, esse movimento fica tão automático que, além de você voltar para o seu tempo atual, você ainda diminui. Você ganha muito tempo com isso. Então, mas nos treinos você vai perceber um aumento do tempo. Não desanime, é assim mesmo. Outra coisa, vocês repararam que eu mudei o meu cubo. Né? Ele não é mais igual o outro. Ele tem o mesmo esquema de cores, só que o outro tinha o plástico era preto e os adesivos eram brancos. Isso aqui é o contrário, só aqui o plástico é branco e o adesivo é preto. O resto, o esquema de cores está certo. Preto, vermelho, azul, o oposto do vermelho é o laranja, o oposto do azul o verde, o oposto ao preto é o amarelo. Tá, então, espero que vocês não se confundam. Eu me confundi um pouco no começo, mas tudo bem. Então, como nós faremos? Nós deixaremos, eu já fiz a cruz aqui, a cruz preta para baixo. E procuraremos algumas peças. Por exemplo, eu achei aqui a quina preta, laranja e verde. Então eu tenho agora que procurar o meio, laranja e verde. E ele já está aqui, ó, laranja e verde. Eu vou levar essa quina para o lugar onde ela tem que ir, certo? Então aqui laranja e verde, a quina tem que vir aqui. Eu coloco ali em cima. Agora eu penso, se eu simplesmente, se eu reparar bem, o meio ele está aqui, ó. Aqui na quina o verde está para cima, aqui o laranja. Se eu for fazer um movimento normal de colocar a quina aqui, olha o que acontece. Na hora que eu subo, o laranja fica com laranja. O verde fica com verde. Então é só eu colocar a quina no lugar e descer. Certo? Como se fosse colocar a quina normal. Toda vez que o meio está perto da quina assim e as cores estão opostas, é só você colocar a quina normalmente. E ela entra. Aqui, por exemplo, eu já deixei certo aqui. Eu tenho a quina preta, vermelha e azul. E aqui eu tenho o meio vermelho e azul. Eles já estão juntos, só que eles estão ao contrário no lugar errado. Pode até ser que exista um método mais fácil de fazer isso, mas eu uso o método normal. Eu tiro esse par daqui junto. Então, por exemplo, eu giro para lá, giro o topo uma vez para poder voltar, certo? E o par fica junto. E ele tem que vir para cá agora. Então, para ele ficar junto, eu só ergo aqui, certo? A quina teria que estar aqui. Então, eu só viro o topo e desço. Você tem que saber montar o 3x3, porque esses movimentos são lógicos. E você já tem que ter a lógica trabalhada. Deixa eu pegar outro exemplo. Por exemplo, aqui. Essa quina, ela é preta, vermelha e verde. O meio, vermelho e verde, está aqui. Ele não está do lado da quina, igual o primeiro caso. Ele está atrás da quina. O que a gente faz? Leva para o lugar. A quina para o lugar. Seria muito legal se esse meio aqui tivesse aqui.
Porque como a cor de cima é vermelha e aqui é verde, as cores são opostas, era só você pegar, juntar para poder descer. Só que ela está atrás. E é aqui que vem a técnica de todo o F2L intuitivo. Você vai ter que aprender a esconder peças para manipular outras. Por exemplo, essa peça, que é o que a gente quer, para cair no primeiro caso, que é o mais simples, ela teria que vir para cá. Só que eu não posso só mexer o topo, porque obviamente eu vou mexer essa quina aqui, não mudou nada. Mas e se eu esconder essa quina para poder mandar esse meio para cá, e na hora que essa quina voltar, o meio estará aqui e é só aplicar o primeiro caso. Então, por exemplo, esse lugar aqui está vago. Então eu posso subir esse bloco aqui sem problema nenhum, tanto desse lado quanto desse lado. Certo? Eu, por exemplo, não posso subir esse bloco, porque já tem uma quina aqui. O que a gente pode fazer? A gente pode mandar essa quina, no lugar de deixar em cima do lugar certo, para cá. Tá vendo? Agora, na hora que eu subir o bloco que está livre, aqui não tem nada, então eu posso mexer o topo à vontade. E a quina que eu estou querendo montar, ela está aqui embaixo, eu posso mexer o topo, que ela não vai prejudicar. O que eu posso fazer agora? Eu posso mandar aquele meio uma vez para o lado, que é para onde ele tinha que ir, e agora a gente volta o movimento. Agora, se você for olhar, a quina está aqui e o meio está aqui. A primeira posição. É só levar para o lugar certo e colocar a quina normalmente. O mesmo caso acontece aqui. A quina está desse lado e a peça, o meio, está aqui. Seria muito legal se ele estivesse aqui, mas ele não está. Ele está atrás, não está do lado. Senão era só você jogar para trás, né? Jogar para o lado aqui, para juntar e já jogar aqui naqui. Só que a gente vai fazer o mesmo esquema que a gente fez. É só você ver, essa quina, esse meio, desculpa, tem que andar para cá, para esse lado. Então o que a gente faz? A gente tira essa quina daqui, pode jogar para cá, por exemplo, certo? Joguei aqui para trás, para subir esse bloco vazio e poder mexer o topo à vontade. A quina não tinha que andar no sentido horário, você vira uma vez no sentido horário e desfaz o movimento da quina. Na hora que você colocar a quina que você quer no lugar dela, se você for observar, ó, a quina está aqui e o meio está aqui. As cores em cima estão opostas, é só você colocar. Certo? Tem vários casos. Tem alguns casos que é muito mais difícil você pegar intuitivo. Então aquele site que eu coloquei na parte do OLL e do F2L, eu vou colocar aqui embaixo na parte do F2L. Alguns casos vocês podem observar a menor fórmula possível só para ajudar na hora de pegar a lógica, porque é sim um processo mais demorado. Tem vários, por exemplo, essa peça aqui, olha só, o meio já está certo. O meio já está certo, falta só a quina. Vamos procurar essa quina então. Ó, ela está aqui, ela está no lugar errado. Simplesmente tira essa quina daqui e leva para o lugar certo. Você está vendo, a peça está aqui e a quina está aqui. No método básico, você tiraria essa peça, colocaria a quina e colocaria a peça de novo. Certo? Só que isso é perda de tempo, muita perda de tempo. A gente pode colocar essa quina aqui, deixando essa peça aqui. Por mais estranho que pareça, dá para fazer. Então, por exemplo, podemos observar o seguinte. A parte preta está para esse lado. O que a gente pode fazer, por exemplo? A gente pode jogar essa quina para cá. E a gente viu que o verde está para cima, certo? Não seria muito legal cair naquele primeiro caso de todos? Ou seja, esse meio teria que estar aqui. E não só ele teria que estar aqui, como a cor que teria que estar em cima é o laranja. Olha só que legal, a peça estava aqui. Eu só joguei para o lado, agora eu vou subir esse meio para cá. Ficou do lado. Eu tiro esse conjunto daqui
para poder voltar essa parte que eu mexi. Na hora que eu colocar a quina em cima do lugar onde ela tem que ir, o meio já está aqui, ó. Você simplesmente vai e coloca a quina normalmente. Certo? Super simples, sem maiores complicações. É lógica, demora um pouco para pegar, mas dá. Ó, outro caso aqui. Mesmo caso, ó, quina certa. Desculpa, o meio certo é a quina aqui. Mesma coisa, ó. É só fazer o mesmo movimento que eu fiz anteriormente. É muito mais rápido. Tem outro caso que eu acho bem legal, que é quando a quina está invertida. Desculpa, o meio tá no lugar certo, mas ele está invertido. E agora a gente vai usar, ó. A quina tem que descer. E você ainda tem que inverter o meio. Nesse caso, você teria que colocar a quina e colocar o meio de volta certo, no método antigo. Mas a gente pode fazer uma coisa diferente. A gente pode pensar da mesma forma. Não seria muito legal fazer aquele esquema lá? De deixar uma peça do lado da outra, as cores do topo opostas, para você simplesmente colocar a quina em um meio e já descer junto? Dá para fazer isso aqui também. A gente pode, por exemplo, jogar a quina para cá. E agora a gente esconde essa quina já subindo o meio. Só que se eu subir o meio aqui, vai ficar o azul em cima. E quando eu voltar a quina, o azul vai estar em cima. Então a gente pode esconder a quina aqui, desse lado. Porque o azul está em cima. Na hora que eu esconder já subindo esse meio, quem vai ficar aqui é o laranja. Então, só recapitulando. Na hora que eu jogar para cá, onde é que a quina tem que ficar? O meio. Desculpa, a quina está aqui. O meio tem que ficar do lado, aqui, com o laranja para cima, porque é o azul que está. Então, na hora que eu esconder, escondi a quina, subi o meio, joga para a posição onde ele deveria estar. Volta a quina. Olha só o que aconteceu. Caiu naquele primeiro caso. Você só leva para o lugar certo e coloca. Lembrando que esses movimentos têm os seus espelhos, né? A peça pode estar com o preto, por exemplo, a cor preta para cá ou a cor preta para cá. Daí você só joga para o outro lado. Certo? Tem outro caso aqui. O meio está aqui. Certo? Só que o preto está para cima. Então, você tem que colocar o vermelho aqui em cima, que seria vantajoso. Porque daí a quina vai ficar do lado, certo? Do meio, e você já consegue colocar simplesmente com aquele movimento básico de colocar a quina. Ó, esse é o único bloco de quina livre, quina meio livre. O que a gente pode fazer? A gente pode subir para colocar o preto aqui atrás. Na hora que eu subi, coloquei o preto aqui atrás, ó quem ficou em cima. O vermelho. E o azul já está aqui, ó. O meio já está aqui, com o azul em cima. O que a gente faz? A gente coloca aqui uma que não tenha nenhuma das duas peças, para poder voltar para cá, para não bagunçar. Agora você coloca aquela quina em cima de onde ela tem que ir. Na hora que você fizer aquele movimento básico de colocar a quina, ela entrou. Tem 41, 42, algo assim, né? Algo próximo a esse número de casos. Esse é o número de casos. Todos eles podem ser resolvidos com lógica. Alguns um pouco mais complexos, alguns um pouco mais simples, mas podem ser resolvidos. Eu acho que eu até já expliquei esse caso aqui. É um outro caso clássico, meio certo, só que a quina está com o preto para cima. Eu expliquei como resolver quando o preto está dos dois lados, mas quando o preto está para cima, não. Eu acho que eu já expliquei esse movimento no método intermediário, alguma coisa assim. Eu acho que eu fiz alguma coisa assim. Mas esse movimento é bem simples, eu vou até ensinar, é uma fórmula. Tá? Acho que é o único que eu uso fórmula. Só tem dois casos, na verdade, que eu uso fórmula. Esse, e quando a quina já está no lugar certo e o meio está aqui em cima, que daí é a fórmula do método básico. Mas essa fórmula aqui também é bem simples. Só se fazer R, U, R', U', R, U, R', U', R, U, R'. Aí você faz esse movimento. R, U, R', U', R, U, R', U', R, U, R'. Esse é um dos dois casos que eu uso fórmula. O outro é o caso básico, que é quando a quina já está aqui, você só tem que passar o meio. É horrível
fazer um vídeo onde tudo depende da lógica da pessoa que assiste, que não tem fórmula. Ele fica complexo, parece que eu não estou conseguindo explicar direito o que eu quero dizer. Mas eu espero que tenha, né, que fique claro essa etapa, esse passo. É difícil mesmo, vai aumentar seu tempo, mas depois, além de voltar ao tempo normal, vai diminuir, tá? Vale muito a pena, tá? E é um passo fundamental para Friedrich. Você faz a cruz, faz o F2L, e se você for seguir os meus vídeos, você já vai saber fazer o to-look OLL e o to-look PLL, o que vai reduzir muito o seu tempo de montagem. Beleza? Eu vou colocar o link para as outras etapas do método aqui na descrição, tá? Qualquer dúvida, coloque nos comentários. De novo, eu vou colocar aquele site que eu coloquei nos outros na descrição do vídeo, para que vocês, caso vocês estejam se perdendo com a lógica, vocês possam olhar o caso e a fórmula e te ajudar a pensar. Mas não decore fórmulas. É perda de tempo decorar a fórmula para esse passo. Os outros tudo bem, mas esse não. Beleza? Tenta fazer intuitivo, é muito melhor e muito mais rápido. Tá certo? Então obrigado e até mais.